Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Vieira e estou aqui para ministrar uma aula de radiologia industrial no nosso congresso, o CONARAD, que está na nossa terceira edição, ok? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho do mercado de trabalho da radiologia industrial e das suas qualificações. Então, eu coloquei lá como título, da qualificação ao mercado de trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Vieira, eu atuo na radiologia industrial esse ano, completando aí 13 anos, E também aí já sou professor há mais de uma década, Não vou ficar falando muito não, senão entrega a minha idade, aí fica um negócio meio chato para mim. Mas eu atuo aqui com a parte de transportes de materiais radioativos, com a parte de aceleradores, com a parte da radiografia, gamografia, irradiadores de grande porte, medidores nucleares. A ideia dessa aula é mostrar para você a questão da qualificação e do mercado de trabalho. Então, as possibilidades que você pode ser inserido aí nesse mercado. É muito comum, e é bastante comum mesmo, eu receber ligações e contatos de pessoas no Brasil inteiro falando exatamente do mistério, do mito que é a radiologia industrial. Ah, porque eu ouvi dizer, eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, ouviu de quem? Ontem mesmo aconteceu comigo, de um aluno falar, então eu ouvi do meu professor, eu falei, mas seu professor atua onde? Ah, ele é veterinário. Eu falei, bom, se ele atua na veterinária, ele já foi na indústria? Não. Eu falei, então, como é que ele vai te dar uma informação que ele não tem? Ah, ele pesquisou na internet, mas a internet hoje, infelizmente, não é uma informação, não passa informações confiáveis, tem muitas fake news, e hoje em dia qualquer um que saiba montar um PPT e tem um celular se intitula professor. Então a ideia é justamente essa, mostrar para vocês, como eu atuo na área, mostrar um pouco dessa realidade. Então, falar um pouco da minha expertise e dos conceitos que eu aprendi tanto em teoria, mas principalmente na prática. Por que eu comecei falando isso? Porque tem uma parte fundamental da área industrial que é a questão educacional, tá? Então, eu tenho um amigo meu que ele sempre usa uma frase que a gente só desfruta daquilo que a gente conhece. Se você não conhece, como é que você pode desfrutar? Como é que você pode se interessar pela radiologia industrial se no seu ensino de base, seja ele técnico ou superior, não teve a disciplina de radiologia industrial? Então, eu ontem, por coincidência ontem, comecei a ministrar a disciplina de radiologia industrial e eu fiz a pergunta para os meus alunos. Olha, que área você quer seguir depois que vocês terminarem o curso? E ninguém falou radiologia industrial. Por que ninguém falou? Porque o curso inteiro não teve ninguém falando de radiologia industrial. Eu serei literalmente a última disciplina do curso. Então eles não, então até eles mesmos ficaram felizes, finalmente, quem sabe agora, Enfim, é um caminho, é uma possibilidade. Então eu começo falando justamente da parte de educação. Há uma demanda, há uma necessidade de professores capacitados, com conhecimento, justamente para que possa mostrar esse mercado para os profissionais da radiologia. Então eu coloquei aí a parte de educação do ensino técnico e superior, tá? Da questão do pós-técnico e a questão de pós-graduação. Então, hoje, se você chegar para mim, eu fiz essa aula na CONARAD 2 e não mudei nada, Se você perguntar para mim, hoje, quantos professores de radiologia industrial eu conheço que são atuantes na área e que têm a formação de técnico e tecnólogo de radiologia, eu vou dar a mesma resposta que eu dei na CONARAD 2. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de pegar 10 no Brasil inteiro. Então imagine uma disciplina que tem 10 professores no Brasil inteiro. Então isso tem mudado, alguns professores já têm buscado essa qualificação, já têm buscado essa especialização para poder literalmente falar um pouco mais de propriedade, sem achismos, sobre a questão da radiologia industrial. Tá? Então isso é importante. Temos demanda sim do profissional na área de educação formado em radiologia industrial. Então tá aí, um mercado bastante interessante. Ah, eu sou professor. Eu até, a gente faz algumas brincadeiras e fala assim, olha, eu podia montar um curso só para qualificar professores para falar da radiologia industrial. Seria de grande valia, Mas isso é um projeto, quem sabe para o futuro, Quem sabe essa aula sirva de start, E os professores mesmo têm o interesse. Eu conheço hoje 5 professores de São Paulo que estão estudando radiologia industrial porque querem dar aulas de radiologia industrial, porque existe essa demanda. Então tá aí, Então, o primeiro mercado que eu vou falar para vocês, é a questão da educação.
é fundamental ter uma evolução educacional no quesito radiologia industrial. Uma coisa que é bastante importante demonstrar é a questão das aplicações e possibilidades. Então, o termo radiologia industrial começa, né, já começa. O que é radiologia industrial? São um conjunto de aplicações e técnicas que utilizam as radiações nas indústrias, ok? Ok. E só para fazer um paralelo para você, vamos pegar a radiologia médica. Então, se você fala de radiologia médica, você sabe que dentro da radiologia médica nós temos tomo, ressonância, a radiologia convencional, mamografia, hemodinâmica, enfim, várias outras modalidades dentro da radiologia médica. A industrial é similar, então eu tenho várias modalidades, várias aplicações dentro da radiologia industrial. Eu fiz um paralelo, fiz um adendo, eu fiz aqui uma pequena introdução, né, uma separação colocando a questão da educação, que é uma coisa um pouco fora da curva, né, mas faz parte, né, da radiologia industrial. Então, eu fiz uma separação aqui, né, da questão do assunto educação, justamente para mostrar a importância, né, de termos aí profissionais habilitados, né, com conhecimento, para não falar, né, da educação de forma superficial. Que é o que eu mais vejo, e até citando um exemplo bem clássico aqui, exemplo, tá? Não é falando mal do professor, mas o professor deu uma aula de radiologia industrial e pegou normas de 88, pegou normas extremamente obsoletas. E aí, como ele não tinha o conteúdo específico, ele colocou várias e várias contas, né? Colocou muita física para justificar o não conhecimento da área. E aí a turma toda me procurou, né? Desesperada, porque, nossa, nunca viu tanta física. Eu falei, nem eu. Né? E não é física pertinente à radiologia industrial, ele colocou coisas pertinentes à radiologia médica para o famoso encher linguiça, né? Então é justamente esse o ponto. É por isso que eu fiz esse adendo da educação na radiologia industrial, ela precisa ter uma evolução, então separei. Então a parte de educação separado. Agora eu vou falar para você a questão da radiologia industrial em si. Como eu estava falando, nós temos aí uma separação, então na radiologia médica você tem várias aplicações, na radiologia industrial também. De acordo ao site da CENEM, nós temos aí 5 áreas que estão interligadas ao termo radiologia industrial. Então eu tenho a parte de indústria, eu tenho a parte de segurança, pesquisa, comércio e serviços. Lógico que pelo conteúdo e pela ideia da aula, o tema enfim, tempo proposto, eu não vou conseguir pegar uma a uma, destrinchar uma a uma, né, com todas as possibilidades, mas falarei aqui das principais modalidades, né, para vocês entenderem um pouco da dimensão. Então, por exemplo, quando eu falo de indústria, tá? Olha o que tem dentro da indústria. Então, nós vimos aqui, nós temos 5 áreas e dentro dessas 5 áreas, várias sub-áreas. Então, ó, vamos lá. Dentro da indústria, que foi o primeiro lá, né? Temos lá. Dentro da indústria, que foi o primeiro lá, nós temos irradiador de grande porte, medidores nucleares, perfilagem de postos, radiografia industrial, técnicas analíticas, traçadores radioativos e troca de fontes. Então, olha, dentro de um item daqueles 5 já me abriu mais 7 subitens. Tá? Então, só dentro da indústria, a primeira abinha já me abriu mais 7 possibilidades. Tá? Lógico que não tenho tempo, né, de falar de todos aqui de uma vez, então falarei de alguns. O primeiro que eu vou falar é a questão da radiografia industrial. E é engraçado falar de radiografia industrial, por quê? Porque as pessoas acham que a radiologia industrial é a radiografia industrial. Até normativamente falando, né, existe uma norma da CENEM, que é a 6.04, que ela fala de radiografia industrial. E é muito comum as pessoas utilizarem achando que não, isso aqui é a radiologia industrial. Não, aquela norma específica é para uma modalidade dentro da área da indústria. Então, radiografia industrial é uma modalidade dentro da radiologia industrial. Assim como, por exemplo, a tomografia é uma modalidade dentro da radiologia médica. É só para fazer uma analogia para você ter uma melhor compreensão. Então, vamos lá. E aí, dentro de radiografia industrial, já abriu mais 3 subitens.
Então, a primeira modalidade, né, radioscopia. O que é radioscopia? Você já conhece o termo radioscopia? Conhece, né? Centro cirúrgico utiliza bastante, não é isso? Então, vai lá com equipamento, com arco cirúrgico e faz uma imagem. Essa imagem é projetada no monitor e o médico faz o acompanhamento em tempo real. Essa tecnologia também existe na indústria. Então, você tem uma máquina de raio-x, e aí eu já vou fazer um adendo bastante interessante, que o raio-x da área médica é o mesmo da radiologia industrial, ou seja, é produzido da mesma forma. Se você sabe como é produzido o raio-x da área médica, você sabe como é produzido o raio-x da área da indústria. Não muda. O que vai mudar, e depois eu vou falar sobre isso, é a questão da potência. Se tiver uma energia muito alta, a gente tem uma outra aplicação que chama acelerador linear, que na área médica também tem, né? Qual que é a diferença de um acelerador para um aparelho de raio-x? Potência. Basicamente potência, né? Então o raio-x trabalha numa potência de keVs ou kVs e o acelerador linear trabalha numa potência de MeV, ok? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então só para a gente não fugir aqui muito do tema proposto, né? Então a radioscopia vai produzir uma imagem em tempo real e vai avaliar a estrutura. Então vai fazer um raio-x mesmo, né, na tela. Isso pode ser peças de carro, isso pode ser de pneus, isso pode ser de várias estruturas, tá? Faz uma imagem, avalia essa imagem, então é feito um controle de qualidade da peça, do pneu, enfim, do produto, através de uma imagem radiográfica, ok? Raio-x produzido igualzinho é produzido na área médica, ok? Isso é radiografia industrial, modalidade radioscopia. Vou falar agora da outra aplicação que também está inserida em radiografia industrial, que é a parte de gammagrafia. E até deixei essa imagem, né, de uma aluna minha, que é a Stephanie Marques, que ela está atuando, não é que ela está fazendo estágio aqui, gente, ela está literalmente atuando, ela está empregada na área de gammagrafia. Por que eu deixei essa imagem? Né? Justamente para mostrar que aquela ideia que a área da radiologia industrial não é para mulher, não existe. Olha, está aqui um exemplo, ela está fazendo um serviço, está literalmente montando um ensaio de gammagrafia. Então, ela vai utilizar, na primeira foto aqui, vocês estão vendo um irradiador gama com irídio, né, diferente do raio-x, né? A radioscopia utilizava o quê? Raio-x. Aqui, esse equipamento utiliza o quê? Fonte emissor gama. Então, aqui, nesse caso, é um irradiador com fonte de irídio. Ela está fazendo a conexão e depois ela vai fazer o ensaio, inclusive a revelação. Então, aqui tem a foto dela fazendo a revelação. Muitas das vezes essa revelação é manual. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, que quando a gente falava de revelação manual, as pessoas, não vou utilizar. Pois é, na radiografia industrial você ainda utiliza. Então, ela está revelando as imagens e verificando lá, tá? Olha lá, essa segunda imagem é uma imagem de uma radiografia que ela fez. Ela vai avaliar a estrutura da peça, né, para ver se não tem nenhuma trinca, nenhuma descontinuidade, nem nada similar. Então, é uma mulher. Então, professor, ouviu de quem? Né, atua na área? Atua na radiologia industrial. Então, beleza, pode pedir para falar comigo. Não atua? Então nem fala. Então, pode mostrar essa aula para ele e falar, tá lá, ó, tá a aluna dele empregada, inclusive, vai se qualificar agora como operadora. Eu fiz questão de deixar essa imagem da Stephanie porque mostra ela atuando na área, então aquela ideia de a mulher não tem vez, não tem vaga, não, tá aqui, ó. Ela conseguiu, né? Por que você não conseguiria? Então essa ideia de mulher não atua na área não existe. Existe também, pessoal, uma outra parte da radiografia, né, que utiliza o raio-x também, só que aqui não é uma escopia, tá? É o equipamento de raio-x que você utiliza para fazer o ensaio. Então você tem, né, prepara lá, coloca no suporte e você faz radiografias. Então você percebeu, então, que dentro de uma modalidade que é a radiografia industrial, eu tenho 3 subitens, 3 modalidades, que é radioscopia, a radiografia industrial utilizando o raio-x e a radiografia industrial utilizando fontes de radiação gama.
Então, dentro de um item, eu tenho 3 subitens. Isso também vai acontecer com medidores nucleares. Medidores nucleares também possuem subitens. Por que subitens? Porque tem vários tipos de medidores nucleares, né? Tem o medidor de gramatura, medidor de densidade e medidor de nível. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para você ter o conhecimento. Então, por exemplo, isso aqui é uma fábrica de plástico, né? E o plástico, a verificação da espessura do plástico é feita utilizando o quê? Uma fonte radioativa. Então eu tenho aqui um medidor nuclear que está verificando a espessura do meu filme ou do meu plástico aqui, né? Chama-se filme, né? Então, para saber, olha, qual que é a espessura, é utilizada uma fonte radioativa. Da mesma forma que tecidos. Algumas fábricas de tecidos também utilizam o medidor nuclear para verificar a espessura do tecido. Também, da mesma forma, nós utilizamos indústria de bebidas para ver o conteúdo líquido dentro de uma latinha ou da garrafa, para saber se não tem nenhum corpo estranho, para saber se o nível líquido está correto. Você também utiliza medidores nucleares, ok? Além também de grandes fábricas, né, principalmente produtoras de grãos ou produtoras de produtos químicos, né, eles têm o nível de controle do nível líquido dos seus reservatórios é verificado através de uma fonte radioativa, tá? Então vocês sabem lá que tudo... E eu brinco sempre, né, o segredo Quer ser bom na radiologia? Tem uma frasezinha só que você precisa ter, que é um conceito que você precisa entender e você vai ser bom em todas as modalidades. Qual é essa frase, Flávio? Qual que é o segredo, então? Saber sobre a interação da radiação com a matéria. Simples assim. Se você sabe como a radiação interage com a matéria, você vai ser um ótimo profissional da radiologia. Então, aqui acontece exatamente isso. Então, ó, olha a primeira imagem lá. A primeira imagem, o que você tem lá? Tem um nível líquido. Então, você percebe? Onde tem o nível líquido, a radiação vai chegar com menos intensidade no meu receptor. Então, eu tenho a fonte de um lado, receptor do outro lado. Então, se tem água, a água vai interagir com a radiação e vai chegar menos radiação no meu receptor, certo? É isso. Se não tem água, chega mais radiação. Então, você consegue controlar o nível de produto, seja ele água, líquido, né, como eu falei, ou químico, enfim, ou grãos, você consegue controlar através disso. Então, qual que é o segredo? Interação da radiação com a matéria. Se tem matéria, a radiação chega com menos intensidade no meu receptor. Não tem matéria, não tem nada que vai interagir, chega mais radiação no meu receptor. É simples assim. O conceito de medidores nucleares é bem simples. Tem uma técnica que eu achei bastante interessante mostrar para vocês, é um medidor que utiliza literalmente raio-x, sim, raio-x, né? Para verificar o conteúdo de alimentos. Como assim conteúdo de alimentos? Então, o que acontece? Você tem lá um mingau, exemplo, tá? Tem lá um mingau ou um produto em pó. Então, ele vai passar nessa esteira, vai ser feita uma radiografia desse nosso produto. Essa radiografia vai ser reproduzida na minha tela e aí o sistema vai fazer a leitura dessa radiografia e ver se não tem nenhum corpo estranho. Tem corpo estranho, material para fora da esteira. Não tem corpo estranho, vai para minha bandeja para ser comercializado. Então, ele segue o destino, vai para a caixa para ser comercializado. Então, tem corpo estranho, é descartado, não tem corpo estranho, é comercializado. Então, como é feito isso? Através do raio-x. E é interessante que não precisa de operador. Eu achei muito curioso, agora com a questão do Covid, né? Foi desenvolvido algum software, ou está sendo desenvolvido alguns softwares que ia interpretar uma radiografia. E o pessoal, altos debates sobre isso. Mas a tecnologia já existe na indústria. Esse equipamento é um exemplo disso. Então, ele faz a radiografia sem a presença do técnico, eu não preciso de ninguém para operar esse equipamento se opera sozinho, então não precisa de ninguém lá, não precisa de um técnico de radiologia para olhar a imagem, ele interpreta, ele faz a imagem, ele congela a imagem, ele quantifica se tem algum produto, identifica qual é o produto, ele identifica se tem algum artefato, alguma coisa indesejada no meu produto, ele sozinho, não precisa de ninguém, e aí ele descarta ou não. Tá? Tem até um vídeo bastante interessante, depois no final da aula eu vou deixar meu Insta, e lá tem um vídeo bastante interessante justamente explicando essa modalidade. Então,
equipamento se opera sozinho, tá? Outra coisa que é bastante interessante que também, né, vamos puxar lá a abinha de novo, né? Então, a gente falou sobre a questão da radiografia, a gente falou sobre a questão dos medidores, e eu vou falar agora sobre uma questão dos irradiadores de grande porte e dos aceleradores lineares. Eu estou fazendo uma abinha bem rapidinha sobre essas duas práticas, por quê? Porque existe toda vez, né, que eu pergunto sobre a radiologia industrial, é unânime, né? A irradiação de alimentos, ela é citada, fato, ok. Só que não existe equipamento que irradia só alimentos, né? Então, é bastante comum falar, professor, eu quero trabalhar com irradiação de alimentos. Não, você não trabalha com irradiação de alimentos. Você trabalha num acelerador linear ou num irradiador de grande porte que você irradia tudo, inclusive alimentos. Então não existe. É a mesma coisa falar, eu vou trabalhar com radiologia convencional, mas eu só vou fazer raio-x de joelho. Não dá, você vai fazer raio-x de tudo, inclusive de joelho. O comparativo é exatamente o mesmo. Então, as aplicações que a gente tem, ou as possibilidades que a gente tem, falando de aceleradores lineares e radiadores de grande porte, é muito mais do que alimentos. A gente tem aí produtos, fios e cabos elétricos, você tem aí capas de revistas, você tem obras de arte, você tem pedras preciosas, vocês têm vários e vários produtos possíveis de serem irradiados, ou para mudar o polímero, ou para descontaminação. Eu lembro que no começo da pandemia, não lembro agora a quantidade exata, mas várias máscaras vieram para São Paulo para serem irradiadas aqui no IPEM para depois ser distribuídas. As luvas estéreis que a gente utiliza aí no centro cirúrgico comumente, né? A maioria delas, se você olhar no verso da embalagem da caixinha, está lá, esterilizada por radiação gama. É bastante frequente a utilização dessas práticas em produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Outra parte bastante importante é a questão da inspeção de segurança. Tem lá uma abinha, né? Segurança. E olha que interessante, me abriu mais 4 abinhas. Se a gente fosse contar quantas abinhas já abriu aqui de possibilidade, a gente vai ver aí que, né? E não chegamos ainda nem na metade da aula, né? Então tem muita coisa para a gente entender e ver que a industrial é mais ampla do que a gente imagina. Mas vamos falar de segurança, eu vou focar aqui na questão, vou falar rapidinho da distribuição de equipamentos, né? A médica tem muita questão do application, né? A industrial também tem distribuição de equipamentos, você também tem vendedores de equipamentos da indústria, né? De aceleradores, enfim, você tem uma parte específica disso, né? Você tem a parte de inspeção corporal, inspeção de bagagem e inspeção de containers, que são extremamente importantes hoje, pensando em segurança pública mundial. E aí uma quarta aba que fala da manutenção. Lógico, se o equipamento existe, ele precisa ter uma empresa para fazer a manutenção. Então, olha só, dentro da área de segurança já me abriu aí mais 4 ou 5, se eu separar bagagens e containers, novas possibilidades. Rapidinho, né? Inspeção corporal, utiliza-se várias técnicas, vários tipos de ensaios, uma delas é o famoso raio-x, né, para fazer uma inspeção. Então, olha a imagem que bonita, é um raio-x, dá para você ver até a parte cardíaca, dá para você fazer até uma análise aqui. Qual que é a ideia da inspeção corporal? É justamente ver se a pessoa não tem nenhuma droga, nenhuma arma, nenhuma substância ilícita escondida. Isso tanto serve para presídio, quanto para aeroportos ou para eventos. Isso tem várias finalidades, ok? Então, aquela ideia de entrar com o celular no presídio, hoje, mais por corrupção que para a visita. A visita não tem como entrar porque passa. Bom, essa dose não é uma dose alta, né? Lógico que varia de modelo de equipamento, então cada equipamento emite uma variável. Então, facilmente, para você ter uma dose de 0,5 milisievert, você teria que ser exposto a essa aplicação, a essa inspeção, entre 125 a 500 vezes, dependendo do modelo do equipamento. Então, existe aí essa variável, tá? Por que eu falei dessa variável? Porque as pessoas, mas e a dose? A dose é baixa. Existe um controle no presídio, por exemplo, quando você vai fazer o seu raio-x, né, que você vai passar por essa inspeção, é lançado no sistema seu nome
e lá vai constar, olha, o Flávio já passou uma vez, você quer repetir? Quero. Ok. Ó, o Flávio já passou 2 vezes, você quer repetir? Então tem que ser manual. Então é feito um controle, né? Não é exposto, é exposto aleatoriamente, não, né? Então é uma dose baixa, que para chegar a ser uma dose de 0,5, lembrando que pela norma da CNEM, a norma de indivíduo público é 1 milisievert, então para eu chegar a essa dose de metade disso, eu preciso ser exposto de 125 até, vamos colocar 250 vezes, né? Porque, como eu falei, depende muito do modelo do equipamento. Alguns equipamentos permitem até um pouco mais, mas para a gente trabalhar numa linha aqui, então, entre 125 e 250 vezes, dependendo muito do equipamento. Outra aplicação bastante interessante é a inspeção de containers. Então, caminhão, né? Então, é feita uma radiografia do caminhão para verificar aí se não tem nenhuma substância ilícita escondida. Não é só a questão da droga, né? Porque quando fala substância ilícita, geralmente as pessoas associam com drogas, mas não é só drogas, tá? Tem a questão do tráfico mesmo. Então, exemplo, é uma carga de pneus, ok? Ok. Aí faz uma radiografia, tem televisões. Pô, peraí, tá não declarado. Então, não só a questão segurança pública, né, questão de substâncias ilícitas, mas também a questão da evasão de divisas. Então, essa inspeção de contêineres é fundamental para evitar qualquer tipo de crime, seja fiscal ou seja a questão de tráficos ou de substâncias ou outros produtos aí. Outra coisa bastante interessante também é a questão da inspeção de bagagens, né? Você passa, lembra aquele equipamento que eu mostrei que faz o raio-x lá do mingau? Pois é, basicamente é o mesmo equipamento, o conceito usual é o mesmo. É muito interessante porque ele não tem dose para o operador, são equipamentos extremamente seguros, que a gente chama de auto-blindado. Então a dose que você recebe fazendo aquele ensaio, né, fazendo essa análise dessa bagagem, é a mesma que você está recebendo assistindo essa aula. Então é uma dose de radiação de fundo, ok? Ok, então aqui tem um exemplo até bastante interessante, né, de uma mala com chaves, com óculos, né, e com uma arma, tá? Então eu sempre brinco com isso, imagina assim, terminal rodoviário Tietê, esquece a pandemia, mas tem a questão do terminal rodoviário Tietê numa véspera de feriado. Quantas milhões de bagagens passam lá? Né? Ou então pega um grande, como é nacional, né? Então pega aí a maior rodoviária do seu estado, imagina assim, feriado, aquele feriado com ponte. Quantas pessoas viajam de ônibus? Muitas. Cada uma carrega em média uma bagagem e meia, tem umas que carregam uma, mas tem gente que carrega 2. Então, assim, a média é uma bagagem e meia, uma mala e meia, né, por pessoa. Então, como que vai pegar uma substância ilícita? Não pega, né? Visualmente falando, não pega. Então, a forma mais segura de você pegar qualquer tipo de substância ilícita é fazendo uma radiografia. E, lógico, um aparelho moderno, ele tem softwares que permite a coloração, que permite você fazer algumas reconstruções extremamente interessantes para realmente detectar qualquer substância ilícita, arma ou tráfico de qualquer espécie. Tem uma imagem que eu não coloquei nessa aula, mas tem até tráfico de uma criança, né, dentro da mochila, dentro de uma mala, que foi pego literalmente nessa inspeção de bagagens, tá? Então, é uma prática extremamente segura para inibir o tráfico, ok? Então, inspeções de segurança é uma possibilidade dentro da radiologia industrial. Outra coisa bastante interessante é a questão dos laboratórios de pesquisa, ou seja, a radiologia industrial, assim como a radiologia médica, ela está em constante evolução. É lógico que eu vou puxar aqui a sardinha para a área da indústria, né? Mas está em constante evolução. Não para, né? A radiologia não para. Nem a médica, nem a industrial. E aí tem uma parte que é bastante interessante, eu até coloquei essa imagem, que é a questão do combate ao Covid, né? Tem lá as aplicações que estão sendo pesquisadas, então essa é uma aplicação atual, né? Foi feita para combater o Covid. Então é uma radiação ultravioleta, é um robozinho, ele passa aí pelo vagão do metrô, então ele faz a esterilização do ambiente utilizando a radiação ultravioleta. Eu até coloquei aqui, essa aqui é do Brasil, são pesquisadores da USP de São Carlos, tá? Que eles desenvolveram essa luz ultravioleta em forma de rodo. Para quê? Para esterilizar ambientes. Então, é utilizado a radiação para o combate ao Covid. A parte de pesquisa, ela
está em constante evolução. Então, a todo momento estão sendo pesquisadas novas aplicações das radiações na indústria. Então, eu trouxe essa, né, do Covid, né, ajudando aí a pesquisa na radiologia, ajudando ao combate ao Covid. Lembra lá quando teve o mosquito da dengue, foi a mesma coisa, quando teve a questão da crise hídrica, também foi utilizada a radiação. Então, assim, a radiação, quem me conhece sabe que eu tenho isso como lema, ela passa a ser solução para vários problemas de nosso cotidiano. Então, aqui é um dos exemplos clássicos. Ainda falando daquela abinha, eu tenho aqui a parte de comércio, que fala da distribuição de dispositivos, de fontes, de equipamentos, né, e do armazenamento das fontes. Ainda falando de uma outra abinha bastante importante, a parte de serviço. Então, nós temos dentro dessa abinha laboratórios de monitoração individual, laboratório de calibração de instrumento e manutenção de equipamentos emissores de radiação. Tá? Então, abrimos aí mais 3 abinhas. Eu vou fazer um adendo aqui. Laboratório de monitoração individual são os laboratórios de dosimetria. Né? Então, o nosso dosímetro é lido em um laboratório. Esse laboratório é credenciado na CENEM e ele que é responsável por dizer se você tomou ou não dose. Calibração de instrumento, talvez na área médica não seja uma coisa muito familiar para quem atua na área médica. Então, para você, de repente, olha, não é familiar isso, mas na área da indústria a gente tem vários equipamentos. Vou citar um aqui como exemplo, para não me alongar muito. O Geiger Miller é utilizado para verificar a presença ou não de radiação e ele tem uma calibração para verificar se realmente o que está sendo emitido de radiação está sendo lido pelo nosso Geiger Miller. Então, isso ele tem que ter um selo, um controle de qualidade, um controle de funcionamento, um controle dessa leitura. E como é feito esse controle? Bom, a primeira coisa é a calibração no laboratório externo, depois tem um procedimento interno que as empresas fazem, que é a aferição, tá? Mas precisa ter, né, então, empresas para calibrar esse nosso equipamento, tá bom? Além, lógico, novamente eu vou citar aqui a questão da manutenção. Se é um equipamento, ele precisa ter manutenção, né? Então tem aí as nossas empresas que prestam manutenção nos equipamentos. Então, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês, em resumo, está no site da CENEM, tá? Então, se você entrar no site da CENEM hoje, você vai encontrar essas possibilidades, né? Então, qual que foi a ideia da aula de hoje? É mostrar para você que existem muitas e muitas possibilidades. Então, quando fala que a radiologia industrial é ampla, é justamente isso, né? Então, eu tentei até fazer em forma de um fluxograma para vocês entenderem que cada abinha, uma coisa que parece ser simples, você percebe que tem outras abinhas embaixo, né? É lógico que cada abinha, por exemplo, você quer atuar em hemodinâmica, não adianta você fazer veterinária. Você precisa fazer cursos voltados à hemodinâmica. Você quer atuar com mama, não adianta você fazer tomo. Você tem que fazer cursos específicos para tomo. A industrial é a mesma coisa. Existe, e eu vou entrar nesse mérito agora, a questão das qualificações, né? E depois você, a questão e a palavra, ou o termo de ordem que eu sempre utilizo, que é a questão da educação continuada. Quando eu falo de qualificação, se você é técnico em radiologia, então temos aí 4 possibilidades, 4 órgãos, basicamente, né? Que regulam a área da indústria. Então, primeiro, CONTER, tá? O CONTER tem uma resolução que fala que para você atuar com radiologia industrial, você precisa fazer um curso de 360 horas devidamente reconhecido pela Secretaria da Educação. Tá lá na normativa. Então, é um colégio reconhecido pelo sistema de educação. Ok? Ok. Então, e eu até falo mais desse curso de 360 horas. Mas olha o que eu falei na aula aqui. Olha quantas possibilidades, né? Então, o curso de 360 horas para o profissional da radiologia, seja técnico ou tecnólogo, né, como a maioria das escolas não oferece essa disciplina na sua grade, ele vai te mostrar literalmente as possibilidades. Porque tem gente que gosta de radiografia, tem gente que prefere aceleradores, tem gente que gosta muito da parte mais burocrática, eu quero trabalhar com a parte mais administrativa. Mas, novamente, se você não teve isso na sua formação de base, como é que você vai saber? Como é que você vai desfrutar disso? Conhecendo. Então, um curso de 360 horas, além de ser o que a norma do CONTER, né, exige, né? Então, quando você sai com sua carteirinha de técnico em radiologia, você sai habilitado em radiodiagnóstico.
Então, para você trabalhar em radioterapia, radioisotopia, medicina nuclear e industrial, é necessário fazer um curso complementar, tá? Que curso é esse? É o curso de 360 horas citado na normativa do CONTER. Tá lá todos os critérios que esse curso precisa ter para ser reconhecido. Então, vamos lá. Falando do CONTER, então vale muito a pena você fazer esse curso, mas né, sempre tendo cuidado, porque tem muitos cursos que não atendem essa resolução, que eles não são reconhecidos. Então, quando você pegar o seu certificado e for apresentar no CRTR local, né, do teu estado, você não vai conseguir a inserção do título de especialização. Até me coloco à sua disposição, vou deixar depois no final da aula meu Instagram, pode me procurar lá sem problema algum, para orientá-lo, justamente nesse sentido, né? Poxa, quantas e quantas vezes eu já não encontrei alunos falando, olha, eu fiz o curso, fui dar entrada no meu sistema CRTR Conter, eles não reconhecem. Eu falei, tal, e aí? E aí agora eu vou ter que entrar com um processo para pedir meu dinheiro de volta, eu vou ter que entrar com um processo para exigir a minha qualificação, enfim. Né? Eu falei, bom, esse cuidado você tem que ter antes, não depois que paga, né? Mas, enfim, pessoal, então é importante você conhecer os conceitos de especialização, é importante você fazer um curso que atenda a resolução do CONTER, mesmo porque você é técnico, né? Estou falando agora para o técnico em radiologia, mesmo porque você é técnico em radiologia. A questão da CENEM também tem uma normativa, até falei durante a aula, 604, que fala do conceito de operador, né? Ela fala lá que um operador de radiografia industrial precisa ter um curso de 80 horas. Contudo, entretanto, todavia, na resolução do CONTER, já tem uma menção que a pessoa que quer trabalhar segundo a normativa do CONTER, não adianta só ter o curso de 80 horas. Precisa também ter o curso de 360 horas. Então, segundo o CONTER, não é só fazer o curso da CENEM, ou, vamos lá, deixa eu corrigir isso, né? O curso da CENEM não, porque a CENEM não tem curso. Não adianta apenas atender a resolução da CENEM, que é a 604, e falar, olha, eu fiz o curso de radioproteção de 80 horas. Não, pelo CONTER, não. Então, precisa ter a especialização, precisa ter o curso de 360, e muitas escolas já ofertam essas 80 horas de radioproteção dentro do curso de 360, tá? Então o curso acaba atendendo as duas resoluções, tá? Segundo a resolução da CENEM, quem pode ser operador? Qualquer pessoa que tenha um nível de estudo mínimo, 18 anos, né? Primeiro ou segundo grau. Pela resolução da CENEM, quem pode ser operador de radiografia? Qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha no mínimo o primeiro grau completo e um curso de 80 horas ministrado por um supervisor de radioproteção. Pela resolução da CENEM, nem há escola credenciada. Se você falar, olha, a escola tal é credenciada na CENEM, não é. Às vezes, o que tem é que algumas empresas têm o registro como uma modalidade, mas escola reconhecida pela CENEM não existe. Tá? E o curso que a CENEM faz menção é um curso de 80 horas ministrado por um supervisor de radioproteção credenciado há 5 anos. Ponto. Não tem essa de ter MEC, de ter Secretaria de Educação, nada. É um supervisor de radioproteção. Você conhece algum supervisor de radioproteção? Conheço. Tem 5 anos? Tem. Se ele der um curso para você de 80 horas, a CENEM reconhece isso como curso necessário para atuar na área, segundo normativa da CENEM. E a ABEND? A ABEND também tem uma resolução própria, tem um sistema de qualificação próprio que você pode se formar como operador nível 1, nível 2 em ensaios não destrutivos. E aí tem que fazer um adendo aqui também para que você possa entender. Quando eu falo de ensaios não destrutivos, eu estou falando de várias aplicações. Então, se eu fosse abrir mais um slide aqui, seriam mais abinhas. Então, lá, eu tenho ensaio radiográfico, eu tenho ultrassom, eu tenho LP, que é líquidos penetrantes, eu tenho PM, que é partícula magnética. Então, eu tenho aí várias aplicações, né, dentro dos ensaios. Mas vamos centralizar aqui no ensaio radiográfico, tá? Então, sim, existe uma qualificação da ABEND para fazer o ensaio radiográfico, ok? E aí, é uma curiosidade, existe a qualificação operador nível 1, que é a pessoa que executa o ensaio, e a nível 2, que é a pessoa que faz o laudo. Sim, na ABEND você pode, sendo qualificado, sendo inspetor laudista ou operador nível 2, né,
você pode sim fazer laudos das imagens radiográficas. E aí, por último, e não menos importante, eu tenho que citar a ANAC, tá? A ANAC, ela fez uma resolução própria em meados de 2012, né, e criou uma legislação específica para atuar em aeroportos. Mas, novamente, eu vou fazer menção ao começo, né? Tudo isso a gente só sabe se a gente tiver uma formação, se a gente tiver na nossa formação esse tipo de conteúdo, esse tipo de formação. Então, primeira coisa é literalmente ir ao caminho que eu sempre indico, comece pelo curso de 360 horas, porque é ele que vai te dar o norte. Porque, Flávio, eu sou João, pô, eu me identifiquei com a parte operacional. Flávio, meu nome é Maria, eu me identifiquei com a parte administrativa. Flávio, eu me identifiquei. Então, cada um tem uma individualidade, cada um vai enxergar a radiologia industrial ou vai se identificar com a radiologia industrial de uma maneira. Então, não sou eu que vou passar essa resposta. Então, o que é melhor? É você estudar, você conhecer todas as modalidades. Ô, Flávio, eu conheci todas as modalidades. Bom, agora, então, que área você se identificou? Ah, me identifiquei com a parte administrativa. Opa, qualificação tal. Olha, me identifiquei com a parte operacional. Qualificação tal. Então, é você em casa que vai decidir qual que é a melhor área para você, que caminho você vai trilhar. Eu cito sempre uma história de uma aluna que chegou para mim e falou, Flávio, eu me identifiquei com a prospecção de petróleo. Eu falei, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Você sabe nadar? Não. Falei, então o primeiro curso que você vai fazer quando terminar o curso aqui de 360 horas é natação. Porque para trabalhar embarcado, você obrigatoriamente tem que saber nadar e nadar bem. Né? Então, existem cursos complementares para que você possa galgar aí um espaço, ou ter um sucesso, ter o êxito na radiologia industrial. Pô, Flávio, mas você falou aqui, você falou agora para técnico, e para tecnólogo é a mesma coisa? Tem uma diferença. Então, basicamente, Flávio, você não mudou? Não, mudei sim, olha lá. Existe na qualificação do tecnólogo, existe a possibilidade dele fazer a prova da CENEM e virar supervisor de radioproteção de uma modalidade. E aí que é interessante que tem vários mitos com relação a essa prova da CENEM, com relação a essa qualificação. A primeira coisa que tem de mito é que tem que fazer um curso caro. Não, o curso não é obrigatório. Você sendo tecnólogo em radiologia, tendo nível superior, você pode fazer a prova da CENEM. O que acontece é que o conteúdo é muito específico e o curso ele é recomendado fazer porque o conteúdo é bem específico, né? E você tem uma parte que são de 2 a 3 provas, dependendo da modalidade que você escolher, uma parte que é prática. Então você pode sim passar pela prova de conhecimentos gerais, né? Que a gente chama de prova geral, mas e a prova prática? Se você nunca viu um medidor nuclear na tua vida, como é que você vai fazer a questão da prova prática? Então, os cursos nos preparam para esse tipo de prova. Então, são 2 ou 3 provas, dependendo da modalidade que você escolher. Eu estou batendo muito nessa questão da modalidade, por quê? Porque existe, né? Quando você faz a prova da CENEM, você não vira supervisor de todas as modalidades, né? Você vira supervisor daquela prática. Então, medidores nucleares é uma qualificação. Radiografia industrial, outra qualificação. Transportes, outra qualificação. Então, você tem várias qualificações. E aí, novamente, eu vou voltar, né, na necessidade de você conhecer. Então, o tecnólogo ele precisa fazer o curso de 360 horas? Na verdade, não. Não é obrigatório, né? Porque, teoricamente, os nossos tecnólogos seriam plenos. Não precisaria complementar. Mas eu volto à questão da formação de base, né? A maioria das faculdades não ofertam a disciplina de industrial ou ofertam com poucas aulas, né? Professor, eu tive realmente industrial? Eu tive. Vou falar da minha faculdade, onde eu fiz o curso. A professora falou que para fazer transporte de material radioativo eu precisava do Batmóvel. Eu precisava ter um carro blindado. E não era verdade. Né? Qualquer carro tem os requisitos do carro, mas assim, o carro ser blindado não é uma delas. Você precisa de rastreador, você precisa de motorista MOP, você precisa, enfim, como eu falei, de vários critérios, mas ser blindado não é um deles. Então tem muita informação incorreta. Então é recomendável também que o tecnólogo em radiologia faça o curso de 360 horas justamente para entender a dimensão do todo que é a radiologia industrial. Então, novamente, eu vou citar a frase.
A gente só desfruta daquilo que a gente conhece. Então, se você é tecnólogo, nunca ouviu falar de radiologia industrial, ou ouviu falar de uma maneira superficial, como é que você pode desfrutar? Como é que você pode ser supervisor? Ah, Flávio, nossa, eu gostei de ser supervisor, eu quero ser supervisor, beleza? Tá, do quê? Não sei. Então, não sabe porque ainda não teve a profundidade, ainda não teve acesso à radiologia industrial como um todo, né? De uma forma mais ampla. Então, você precisa ter um norte. Qual que é esse norte? O curso 360 horas vai trazer essa realidade, né, para você que está em casa. Então, Flávio, eu gostei da industrial, sou técnico, tem caminhos. Sou tecnólogo, tem caminhos também. Para os dois tem caminhos. O que vai definir o caminho é você. Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu sempre comento, olha, eu vou te indicar possibilidades, né? Eu vou mostrar que existem caminhos, mas quem vai meter o pé na estrada é você. Então você vai falar, não, olha, eu gostei disso, ó, não gostei daquilo, ó, Flávio, eu estou aqui à disposição, tá? Então, a aula de hoje está chegando no final, né? A ideia era literalmente mostrar para você que está em casa as possibilidades, né? As qualificações existentes, né? E mostrar para vocês que é um caminho viável. Não tem limitações. Ah, mas eu sou velho. Ah, mas eu sou mulher. Mas eu sou isso. Não, a limitação quem cria somos nós mesmos, tá? Como que a gente quebra esse paradigma da radiologia industrial? Estudando. Ah, tem pouco material? Poxa, me chama. Vamos lá, vamos divulgar. Vamos fazer um trabalho em conjunto de pesquisa e vamos fazer com que a categoria, eu estou falando enquanto técnico e tecnólogo em radiologia, né, a categoria evolua e descubra que realmente a radiologia industrial é uma possibilidade e é uma possibilidade bem real. Mas, novamente, a gente só vai desfrutar dessa possibilidade se tivermos o conhecimento. Sem conhecimento, sem possibilidade. Então, quero agradecer demais você ter assistido essa aula. Se tiver alguma dúvida, algo que você queira comentar, olha, pode me procurar. Estou deixando aqui meu contato, né? Tá aqui meu Insta, pode me seguir, pode chamar, que eu estou aqui justamente para dar uma atenção diferenciada a você, tá bom? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.